Olá, sociotrameiros, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo, mesmo que virtualmente, participando do quarto colóquio do Sociotramas. Meu nome é Kalinka Cruz Stefani. Eu sou professora de comunicação da Universidade Federal do Pará, doutoranda em filosofia e sociologia, ligada atualmente à Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, a EAHSS, em Paris. E eu vim aqui falar sobre as Smart Cities e as estratégias de controle, prevenção e gerenciamento de catástrofes, né? Como o tempo ele é curtíssimo, eu pretendo fazer um panorama geral do que vocês poderão ler com mais detalhes quando o artigo for publicado. Obrigada por me escutar e vamos lá. Recentemente, nós presenciamos pelo menos duas situações de catástrofe e calamidade, né? Uma envolvendo o meio ambiente e a segurança das pessoas e a outra envolvendo um ocorrido que colocou a vida das pessoas em risco, né? Quando esses dois eventos ocorreram, eu já tinha começado esse artigo e eu dei uma pausa nele para poder incluir esses dois exemplos, porque esses dois exemplos tratam exatamente neles eu encontrei exatamente a falta daquilo que eu pretendo discutir no artigo, né, após essa apresentação. Infelizmente, com mudanças climáticas e com o quadro político, tem sido cada vez mais frequente o ocorrido, né, tem ocorrido cada vez com mais frequência situações de crise, de calamidade, né? E isso me faz pensar uma coisa, me traz um questionamento. Será que há uma preocupação global em construir smart cities preparadas também para prevenção e gestão de calamidades e para resiliência após essas crises? Será que os governos e a sociedade civil, através das empresas e dos representantes sociais, estão preparados para isso? Olha, pelos exemplos que a gente vai analisar, inicialmente nos parece que não, né? No Brasil parece que não, parece que estamos longe tanto de propagar essa ideia das cidades inteligentes de uma maneira mais efetiva, mas também de pensar estratégias para minimizar danos em situações de crise. Basta a gente dar uma olhada ali no que aconteceu em Mariana, né? Olhar para a ação dos governos e as ações das empresas, né? Olhar para esse conglomerado que reúne duas empresas milionárias, como a BHP Billiton Brasil e a brasileira Vale, né? Que poderiam com facilidade ter pensado e através de iniciativas criativas e nada caras, criar espaços inteligentes, cidades digitais para diminuir o impacto social em situação de crise, né? A gente nem vai falar sobre a prevenção, porque é nebuloso isso. Saber se a distância e se a comunicação rápida do acontecimento poderia ter mudado alguma coisa. Mas a gestão de pessoas e recursos com transparência, isso com certeza poderia ter sido melhor, né? Nós sabemos que o objetivo de criar cidades inteligentes é aumentar a prosperidade ao fazer as cidades mais eficientes, mais sustentáveis e com menor custo de funcionamento. Mas nós sabemos também que, como explica o Gartner, né, que uma cidade inteligente ela é baseada em trocas inteligentes de informação que fluem entre vários subsistemas diferentes. Esse fluxo de informação é analisado e traduzido em serviços para o cidadão. A cidade a gerar sobre esse fluxo de informação para tornar todo o seu ecossistema mais eficiente. Então, no caso ali de Mariana e das outras cidades, devido à pobreza, é claro, ok, que pensar em cidade inteligente é colocar o carro na frente dos bois, mas poderia ao menos ter sido feito muita coisa que tornaria o ecossistema, desculpem, pós-catastrófico muito mais eficiente, né? A criação de uma estratégia, por exemplo, com um espaço físico que integrasse o físico e digital, poderia facilitar o gerenciamento de informações, o que influenciaria significativamente no processo de resiliência mesmo, sabe? No depois. Eu vou falar disso mais profundamente no artigo, porque nosso tempo vai ser curto e eu não vou ter espaço aqui para explicar. Mas eu pretendo colocar isso no artigo para a gente debater melhor, né? Também eu quero falar de outro acontecimento
do segundo acontecimento, que foi o atentado terrorista no dia 13 de novembro em Paris, que eu também vou detalhar no artigo, né? O que nós vimos na França foi surpreendente, levando-se em consideração que nós temos em Paris vários elementos de uma cidade inteligente, quer dizer, dois opostos, né? Entre eles, a existência de uma boa banda larga, espaços inclusivos, cidades digitais, etc. Eu até escrevi sobre isso há 2 anos atrás. Vocês vão achar no blog do Sociotramas tanto um post que fala exatamente isso que eu estou falando agora para vocês e outro post que fala sobre como Paris ela é digital, né? Vocês podem olhar isso depois. E o que nós observamos no dia dos atentados, né? Durante o pós-atentado, é que faltou muita coisa ali. O sofrimento das pessoas ele poderia ter sido amenizado com um melhor fluxo de informação, com estratégia, né? Paris não funcionou como Smart City, porque apesar de sim ter espaços inteligentes funcionar em determinada medida com o apoio das cidades digitais, né? Vídeos, serviços de linha verde que as vítimas deveriam usar, nada disso foi suficiente. Faltou estratégia que previsse o uso de tecnologias que botariam para funcionar o fluxo de necessidade. Na verdade, quem obteve sucesso foi a sociedade civil, foi a reação da sociedade civil em rede, foi a inteligência coletiva. As pessoas começaram a usar o Twitter e o Facebook para gerar, através de hashtag, um grande banco de dados que serviu para auxiliar as pessoas a identificarem seus feridos e seus mortos e até mesmo para regimentar ajuda, seja ela doação de sangue, etc. Ou seja, onde a sociedade faltou como estratégia, onde o governo faltou, onde faltou a estratégia do governo, a inteligência coletiva conseguiu de certa forma responder. Mas imaginem vocês se tudo isso fizesse parte de um projeto estratégico, haveria muito menos sofrimento. Então, se nós nos basearmos sobre os dois exemplos que eu citei ainda há pouco, a gente fica alarmado, pensando que, infelizmente, nós estamos muito despreparados. Mas, por outro lado, nas minhas investigações, eu descobri que são muitas e engenhosas as tentativas nesse sentido, né? E que podem ajudar um bocado de gente se forem popularizadas e se forem consideradas nos projetos de Smart City, né? A primeira delas, o primeiro exemplo que eu queria dar, antes de começar a falar de todo o resto, é muito popular devido ao alcance dele, que é o Safety Check do Facebook, né? Uma funcionalidade que o Facebook lançou no dia 25 de abril desse ano, de 2015, né? E a ferramenta foi lançada logo após o terremoto do Nepal e depois voltou a ser usada em situações como os atentados em Paris e no Líbano, que aconteceram ao mesmo tempo, né? O Safety Check do Facebook é uma ferramenta simples que permite, a partir de qualquer gadget, sinalizar uma situação de perigo ou tranquilizar aos próximos sobre sua condição durante uma catástrofe, uma calamidade, né? O que obviamente poderia ser feito através de uma postagem, de maneira manual, mas não de maneira tão dinâmica como propõe o Safety Check no Facebook. Uma vez assim que o Facebook identifica a sua localização geográfica, dentro de alguma área que foi vitimada por uma catástrofe, calamidade, o Facebook pergunta se você está bem. Daí você clica se você está em segurança ou não, o que já gera uma resposta para os seus familiares, seus amigos, né? Ou você faz, como eu vou mostrar num exemplo do artigo depois, você dá um alerta de que você está bem, mas que você está em perigo, né? Vamos ver agora um panorama breve sobre os gadgets, aplicativos e sistemas de segurança digitais voltados para situações de calamidade, né? O primeiro deles é o famosíssimo Yorekuru, famosíssimo lá no Japão, né? Que é um aplicativo que está disponível em inglês e japonês, que já foi baixado mais de 500 mil de vezes.
qual o segredo de sucesso, né, desse aplicativo? É que ele consegue alertar sobre terremotos com segundos de antecedência. E esses segundos muitas vezes significaram muitas vidas salvas. Então, por isso ele é tão famoso lá e importante, né? Outro aplicativo, também usado no Japão, chama-se Busai Socorro, que pertence ao Yahoo do Japão, né? E que notifica, além de terremotos, outras situações, como tsunamis, doses de radiação, chuvas torrenciais, apagões, etc., né? E por fim, ainda no Japão, nós temos o Irkutsk Call, que é usado pela agência, olha só, pela agência meteorológica japonesa, que envia, assim que tem um informe sobre algum risco, envia alerta para os smartphones das pessoas, da população que tem ele instalado. Então isso mostra que o Japão, pela experiência que eles têm com catástrofe, eles mesmos se adaptaram para usar esse tipo de tecnologia ao seu favor, né? E que obviamente deve estar incluído nos seus projetos de Smart City, né? Na França, usado pela iniciativa privada, descobriu o alerta de tremblement de terre, que é o alerta de terremoto, que além de avisar sobre os terremotos, a magnitude e a distância do mesmo, também ele mostra um mapa com toda a distribuição de terremotos no mundo, né? E ele usa a mesma lógica do aplicativo americano, o Earthquake, né? Que é mais interativo do que o aplicativo francês, já que o Earthquake ele permite compartilhamento do aviso por Facebook, Twitter, Google Plus, e-mail, SMS. Quer dizer, você recebe um aviso, você avisa para as pessoas pelas redes normais, as redes sociais normais, os riscos que elas estão correndo, que você também está correndo, né? E que pode ser fundamental para ajudar e também para ser ajudado. E por falar em ajuda, além dos smartphones, nos Estados Unidos, né, a California Integrated Seismic Network criou um software, além dos aplicativos, como esse que eu citei, eles criaram um software que funciona como um engenheiro sismológico virtual e que faz o tipo de análise que um humano faria, mas com menos possibilidade de falha, porque ele não tem descanso, né? O que garante o software dar uma certa antecipação para as pessoas, avisar com antecipação, né? Para fazer que isso funcione ainda melhor, né? Esse software funcione ainda melhor, o Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Terremotos do Caltech trabalha atualmente num aplicativo parceiro desse software, né? E que vai possibilitar que o smartphone comece uma contagem regressiva sobre os terremotos. Por exemplo, gente, vai ter um terremoto daqui a 40 segundos, corram 20 segundos, 10 segundos. E isso, como vocês podem imaginar, é fantástico, né? Fenomenal. E de todas essas tecnologias, eu fiquei muito impressionada, principalmente dos aplicativos, com o Earthquake Buddy, que emite, além de emitir alerta, né, ele dá a sua coordenada geográfica, por conta do GPS, para 4 contatos seus, da sua lista de telefone, né? Se o teu telefone detecta um terremoto, ele envia para 4 contatos teus, terremoto na área tal, onde mora a Kalinka, por exemplo. Se tu é meu vizinho e tu não tem um aplicativo, mas tu vai receber um SMS, uma mensagem, um alerta, dizendo que você está correndo risco, que a Kalinka também está correndo risco. Enfim, é muito útil e muito interessante trazer esse compartilhamento, né? Além dos aplicativos, né, também os games, eles estão na mira de quem quer prevenir e gerenciar a situação de calamidade. Recentemente, numerosas organizações se reuniram e criaram o International Strategy for Disaster Reduction, que tem por objetivo reduzir o número de feridos e mortos nas catástrofes causadas por perigos naturais, né, como terremotos, tsunamis, incêndios florestais, entre outros, né? E também, pensando nos jovens, essa estratégia, né, criou um jogo online para ajudar a garotada, né,
para treinar a garotada e ensinar como sobreviver e reagir nesses casos. O que é bem interessante, porque geralmente as crianças eles não estão ligadas em buscar esse conhecimento, mas através do game eles acabam aprendendo na prática, né? Mas além de ajudar por meio de conscientização, prevenção rápida e conectividade, com auxílio de aplicativos e games, etc., de que outra maneira que a tecnologia pode contribuir quando o assunto são as calamidades, né? Essa foi uma pergunta que eu também me fiz e que também virou objeto da minha busca. E eu percebi que há uma preocupação global em construir smart cities preparadas para a prevenção e gestão de calamidades e também para a resiliência após grandes crises. Na Índia, a cidade de Visakhapatnam, desculpa a pronúncia, foi atingida em 2014 por um ciclone devastador, né? Mas graças à ação rápida das autoridades, que conseguiram anteceder a tragédia e enviar a população para abrigos, né, foi possível reduzir o número de mortos. No entanto, apesar do sucesso dessa empreitada, como essa cidade ela é coincidentemente uma das primeiras smart cities da Índia, o governo acredita que muito mais poderia ter sido feito nesse sentido, né? Já que prever gerenciar calamidade também deveria ser uma das metas prioritárias desse tipo de cidade, né? No mesmo ano desse incidente, a Índia criou um fundo de 1,2 bilhões, né, de dólares que será investido em 100 cidades por todo o país que pretendam se tornar Smart Cities, né? 1.200 bilhões, né? É muito dinheiro que vai ser investido na criação dessas cidades. Essa adaptação, né, esse investimento, ele vai ser usado para criar iniciativas verdes de alta tecnologia, gestão eficiente de recursos, incluindo água, energia, transporte público, que usa energia limpa, redução de emissão de carbono, entre uma série de outras ações que levem em consideração os impactos na vida climática, ou seja, ações preventivas, mas sem esquecer também que essas cidades devem contar com projetos que trabalhem com a prevenção para a redução do risco de desastre e gerenciamento de calamidades por meio da conectividade, para se tornar então uma espécie de data smart, né? Data smart cities. Enfim, concluindo, isso tudo funciona? Parece que sim, né? Queria fechar essa minha fala dizendo para vocês que uma das primeiras vezes que as ações de análise de dados aplicadas à gestão de desastres aconteceram foi em 2010, quando o Haiti foi devastado por um terremoto. O governo do Haiti, ONGs e algumas empresas de gestão de dados concatenaram esses dados públicos, sociais e privados para gerenciar a distribuição de ajuda após o terremoto por meio de informações sobre a concentração de pessoas vítimas por área, prédios com risco de desabamento, sistema de distribuição de alimentos, entre outros, provando que a tecnologia associada ao gerenciamento de dados pode e deve alimentar em casos de crise geradas por calamidade, né? Ou seja, voltando àquele exemplo de Paris, o que a gente viu muito lá foi que muitas famílias procuravam os seus desaparecidos. Se o uso de uma central, como foi feito no Haiti, existisse primeiro, né? Essa ação coletiva existisse, tivesse programada e tivesse sido colocado em ação, teria evitado muito sofrimento, teria ajudado a identificar vítimas mais cedo, teria ajudado a dizer quem estava ferido, quem estava morto e o que deveria ser feito. Enfim, é isso. Esperamos, né, que a convergência de todo esse aparato tecnológico possa realmente ser considerada dentro das ações de planejamento das Smart Cities e que possa atingir o objetivo máximo, que é proteger a vida das pessoas. Obrigada e boa continuação aí para vocês.